Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, estamos para nessa oportunidade, nessa aula, concluirmos o assunto sobre a doutrina do pecado. Antes, espero que todos estejam bem, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, a sua família e que possamos continuar confiando no nosso Deus, esperando e orando, né? Pois clamando ao Senhor, com certeza Ele nos ouvirá e nos socorrerá, pois Ele é o nosso socorro bem presente nas nossas angústias e tribulações. Então, continuemos orando ao Senhor, continuemos clamando a Deus por todos esses acontecimentos, que a bondade do Senhor esteja sobre a nossa vida, né? Que nós possamos clamar também pelas famílias brasileiras, né? Pelas equipes médicas, né? Socorristas, essas pessoas que estão precisando muito da ajuda do nosso Senhor Jesus. Claro, os enfermos também, que o Senhor possa restaurar assim a saúde, né? Os necessitados, os que estão aí ainda tentando de alguma forma ir buscar o recurso que o governo disponibilizou para que eles possam ali amenizar um pouco das suas dificuldades. Então vamos estar orando por todas essas questões no nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos concluir a doutrina do pecado falando um pouco sobre a pena, né? E antes eu quero dizer para vocês que nós estamos colocando aí à disposição um vídeo, além desse material, e eu estou reenviando novamente a atividade que muitos ainda não me entregaram, né? Mas de ontem para hoje eu já recebi mais uma, ou foi duas atividades, né? Espero que todos possam me entregar essa atividade a respeito da doutrina do pecado, daqueles 3 versículos que eu coloquei para vocês, antes de nós começarmos o próximo assunto. Por quê? Porque esse material já vai ficar separado, já vai ficar guardado, né, para a avaliação de vocês. Então, quando nós começarmos a doutrina da salvação, aí você já está livre dos seus compromissos com esse assunto, a doutrina do pecado, ok? Então vamos lá. A pena. A pena é o castigo, as dores que o ímpio sofre em razão de seus maus feitos. A questão do perdão, não assim, pela vontade, bondade e misericórdia de Deus, né? Ele decide, ele julga a cada um diferentemente, né? Mas se imaginarmos, nós recebemos o perdão da nossa alma para a não condenação eterna, né? Recebemos o perdão para que um dia possamos morar com Deus. Lembra da questão de Davi, quando o profeta Natan vai até Davi e revela a ele o acontecimento do seu pecado. E ali Natan diz, Deus perdoou o seu pecado, porém a espada nunca mais sairá de dentro da tua casa, ou seja, da tua família, ou seja, você vai levar para sempre essa consequência por conta da desobediência. Então, o perdão de Deus nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Porém, as consequências da nossa desobediência, as consequências da nossa, muitas vezes, do nosso coração endurecido diante de Deus, vai nos trazer consequências. Porém, a nossa vida perdoada, redimida, regenerada em Cristo estará salva e guardada para sempre. Amém? Vamos lá. Este universo está organizado de maneira que a pena segue naturalmente a ofensa. A Bíblia diz claramente que toda alma que pecar, esta morrerá. Mas não devemos nos esquecer de que este castigo tem sempre um elemento pessoal, isto é, Deus não deixa entregue exclusivamente às leis naturais a incumbência de castigar os transgressores. Ele não deixa, né, isso como uma forma exclusiva, né? Não deixa dado uma exclusividade para que as leis naturais
seja um mecanismo, seja uma ferramenta apenas de punição para aqueles que transgridem. Ele mesmo declara que derramará a sua ira sobre os que lhes desobedecem. Nesta questão, não devemos desprezar a ação de Deus. Na pena, como em qualquer outra providência no universo, podemos ver o dedo de Deus, ou o agir de Deus, o trabalhar de Deus, julgando, cuidando, livrando, né, abatendo, colocando de pé, de várias formas. Amém? A Bíblia faz distinção entre a correção do crente e a reprovação do incrédulo. Nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 12, versículo 6 e versículo de número 7. Temos em Hebreus essa seguinte declaração: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, Deus corrige, Deus aflige muitas vezes, permite situações muitas vezes para correção, como diz o texto, né? Ele corrige e açoita qualquer que ele ama e que ele recebe por filho. Mas aqueles que estão sem correção, aqueles que estão sem disciplina, logo não são filhos, mas, segundo as Escrituras, são bastardos. A grande pena em relação ao pecado é a morte, né? É o fator predominante, né, nessa questão. A Bíblia toda, de começo a fim, ensina que a morte é o grande resultado e o fruto do pecado. Todos pecaram e destituídos, ou afastados, ou excluídos foram da glória de Deus. Deus mesmo disse ao homem, antes que este pecasse, que não devia comer do fruto da árvore da ciência e do bem, porque no dia que dela comesse, certamente morreria. A pena pela desobediência humana seria a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ensina a mesma coisa também. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. O verso 14 deste mesmo capítulo lá da carta do apóstolo Paulo aos Romanos mostra que esta morte inclui tanto o corpo como o espírito. Mas a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ou igual a Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Como já tivemos ocasião de observar anteriormente, esta morte é dupla, tanto espiritual como física. Nós já falamos sobre isso, né? Vocês têm esse material também, já receberam esse material a respeito da morte física e da morte espiritual, né? Vamos lá. Consequências, saindo um pouquinho agora da pena, nós vamos entrar agora nas consequências da queda de Adão quanto ao mundo geral, né? Quanto a todo o universo. Nós vamos observar um pouco agora essa questão. As Escrituras reconhecem que o mundo todo sofreu uma grande mudança por causa do pecado de Adão, que é como diz o texto, né? Quando Adão caiu, quando Adão desobedeceu a Deus, logo a sua descendência e todos que descenderam do primeiro homem também herdaram o seu pecado, né? Já falamos bastante sobre isso. Vamos dar uma pausa no vídeo e daqui a pouco a gente volta, tá?